Graça e paz. Hoje a palavra fala sobre rios de água viva. Bom dia, seja bem-vindo a mais uma live semanal. Estamos aqui para, nesse momento, compartilhar do amor de Deus e de uma reflexão. Então, e também orar por você e abençoar a sua semana, porque você viva aí o extraordinário das bênçãos do Senhor. Então, já vai entrando, vai dando bom dia Josi, bom dia pastora Melinha, o povo que está aí já aguardando para esse momento, a gente ter essa reflexão. Glória a Deus pela vida de vocês, Aline, Fran, todos que estão aqui já adentrando a nossa live, a Josi, Maria Fernanda, bom dia querida, Deus abençoe muito a sua vida, querido discípulo Anderson, Andréia, todo mundo aí, pastor Marcelo, glória a Deus, que Deus abençoe muito a vida de vocês e tantos outros que estão agora aqui também, entrando nesta live. Deus abençoe o seu dia. Bom dia, Cleito, Donizete, bom dia, Emerson. Deus abençoe essa semana e vocês tenham uma semana aí maravilhosa. Bom dia, Andréia, querida. Glória a Deus pela vida de vocês. Bom dia, Everton. Deus abençoe muito. Fico feliz que vocês estão por aqui nessa manhã já para receber as bênçãos do Senhor. Rios de água viva. Uau! É uma continuação, né? Está dentro daquele contexto que eu estava ministrando ontem no culto. Não sei quantos de vocês não puderam estar no culto, mas quem teve recebeu a palavra ontem. Uma palavra um pouquinho extensa, né? Não foi nada assim tão rápida, mas perdão, tenho certeza que a palavra de ontem falou o coração de muitos que estavam ali nos nossos cultos, né? Tanto no culto da manhã como no culto da noite, porque é uma palavra viva, amém? Eu quero nesse momento pedir para que você compartilhe já essa live, pegue aí o aviãozinho que está aí no canto e encaminhe para alguém, né? Alguém da sua família, alguém do grupo do WhatsApp, para que as pessoas realmente possam participar conosco. Olha lá, Manu falando que a palavra de ontem ilustrativa de conhecimento foi profunda, foi uma bênção, feliz por isso, né? André também, foi lindo ontem, glória a Deus, fico feliz, né? Que essas palavras tenham aí realmente deixado vocês com o coração quentinho e principalmente com mais conhecimento, né? Com mais profundidade ali, olhando tudo, porque tudo aponta para Ele, né? Para o nosso Senhor, para Jesus, o nosso Cristo, amém? Fico feliz por isso, a palavra ter falado ao coração de muitos. Mas eu quero que nesse momento você possa compartilhe essa live para que a gente possa compartilhar dessa palavra com mais pessoas, com mais vidas. Eu sei que tem gente aí, eu vou fazer uma oração inicial. Enquanto eu oro, você pode compartilhe aí para que a gente possa alcançar mais pessoas, amém? Pai, em nome de Jesus, eu oro neste momento, pedindo que os céus sejam abertos, que a glória do Senhor venha sobre este lugar e sobre essas vidas que estão aqui nos assistindo agora, Senhor Deus. A tua presença adentre cada coração, cada mente, e o Espírito do Senhor se faça presente, vivo, trazendo vida através da tua palavra, conhecimento, sabedoria do céu, para que os seus filhos possam viver todo o propósito do Senhor. Desde já eu lhe peço, consagrando este momento, essa palavra, essa reflexão e essa semana, em nome de Jesus, amém e graças a Deus, amém? Glória a Deus, querido, por vocês estarem aqui, fico feliz, maravilhoso poder compartilhar com vocês mais essa palavra, amém? Que bênção. Olha o Ricardo aqui comentando, exatamente, se o culto fosse 3 horas ficaríamos tranquilos, bênção demais a palavra. Eu fico preocupado com às vezes a palavra ser um pouco extensa e
tomar tempo demais, né? Porque eu sei que as pessoas também cansam de ficarem ali. Mas quando o conhecimento é importante, é maravilhoso, né? Eu também fico assim, feliz, tantas coisas a gente tem para compartilhar para as vidas das pessoas, né? Fico feliz. Queridos, vamos lá. O tema desta live devocional de hoje, desta semana, é Rios de Água Viva. Texto base desta palavra está lá no Evangelho de João, capítulo de número 7, versículo de número 38. Eu vou ler para vocês aqui agora o versículo 37 e o 38 do capítulo de número 7 do Evangelho de João, que faz referência a esse momento em que Jesus fala essas palavras, amém? E eu quero já aqui ler para vocês, eu percebi que tem muita gente ainda entrando, mas vamos entrando aqui também no momento da palavra, que diz assim, João, capítulo 7, eu vou ler o versículo 37 e o versículo 38, amém? E diz assim o texto, e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo, se alguém tem sede, que venha a mim e beba. E o versículo 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Amém. Somente até aí. E é maravilhoso este momento. Foi uma declaração assim, muito profética, muito ousada. Jesus era maravilhoso, né, querido? E ele faz, aqui é bom, eu quero colocar todos vocês dentro desse contexto, esse momento onde Jesus estava quando ele fez essa declaração. Ele estava no templo, no pátio do templo, né? Estava tendo naquele momento a festa de tabernáculos. Inclusive, para os que estão aqui me ouvindo, se não estavam ontem na igreja, nós estamos exatamente celebrando a festa tabernáculo. Inclusive, hoje, dia 13, é o último dia, como diz aqui o texto, e no último, o grande dia, que é considerado o grande dia da festa, é o último dia, e é hoje, exatamente hoje, dia 13 de outubro de 2025, estão celebrando agora lá em Israel o último grande dia da festa, né? Da festa de tabernáculo. Nós estamos exatamente no calendário bíblico agora acontecendo nesse exato momento até o pôr do sol de hoje. Hoje no final do pôr do sol, porque é de pôr do sol ao pôr do sol, no final do dia hoje, no pôr do sol, encerra-se a celebração dessa grande festa, a festa de tabernáculos. E Jesus estava lá naquele momento, estava tendo a festa, era o último grande dia dessa festa, né? E o povo estava celebrando, e Jesus se levanta naquele momento. Por quê? Porque naquele momento, deixa eu contextualizar aqui, entronizar vocês dentro desse momento, dessa fala e dessa ação de Cristo. O povo de Israel celebrava, o templo estava construído, eles estavam ali no pátio, os sumos sacerdotes estavam lá, todos os levitas, tudo, a nação, os líderes das 12 tribos, muitos dos povos estavam ali, povos estrangeiros, pessoas que vinham de outras regiões, tudo para celebrar a festa de tabernáculo. E naquele momento se fazia ali um cerimonial, conhecido como cerimonial da água, né? O que eles faziam? Pegavam um jarro, o sumo sacerdote pegava um jarro de ouro, e banhado a ouro, e ele descia até o tanque de Siloé, pegava a água desse tanque, ia ao lado do altar, do holocausto, ele jogava água. Eles faziam isso numa expectativa, claro, de fato, esperando que algo sobrenatural acontecesse. Mas por que tinha o costume desse cerimonial? Porque nesse cerimonial eles traziam à memória o momento em que Deus supria o povo no deserto, porque o povo não morreu de sede no deserto, porque Deus fornecia água, Deus permitia que a água saísse da rocha e o povo fosse ali alimentado, né? Fosse ali saciado, tivesse a sua sede saciada
por essa água que saía da rocha. Então isso era um cerimonial que existia nas festas de tabernáculo, e naquele momento em que o sumo sacerdote estava ali derramando aquela água, fazia-se um silêncio total, todo mundo silenciava numa expectativa de que Deus fizesse algo sobrenatural acontecer. E naquele momento, uau, Jesus se levanta, dizendo, que se alguém tem sede, que venha a mim e beba. E ele diz assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu ventre, ou seja, de dentro de você. Então, o que Jesus está dizendo? Se você crê, então haverá um rio. E na verdade, não um rio, haverá rios. E essas águas são vivas, fazendo o quê? Referência ao Espírito Santo que viria sobre as pessoas. Então, querido, quando nós cremos em Cristo, quando nós cremos em Jesus, o Espírito de Deus passa a entrar em nós, passa a habitar em nós. E haverá rios, não um rio, mas muitas fontes de água inesgotáveis, fluirá de dentro de você, por meio da fé, por meio da sua crença, quando você coloca o seu coração em Cristo Jesus, então esse rio irá fluir dentro de você. Querido, quem tem sede em Cristo nunca seca. Você nunca viverá uma sequidão se a sua sede for por Cristo, porque enquanto você crê, este rio de avivamento, de águas vivas, de água viva, ele vai fluir de dentro de você. Ele vai fluir de uma forma sobrenatural, porque é a presença gloriosa do Espírito Santo. O Espírito Santo é um rio que nunca seca dentro de você. Não tem estiagem. Tem momentos em que a gente passa por percurso assim. Agora, recentemente, se você observar a conta de luz, eles estão dizendo que nós estamos na bandeira vermelha. Sabe por que a bandeira vermelha, Porque as represas, pegou agora esse período de estiagem, que não choveu, muito sol, e aí a água vai secando, o povo vai usando, mas não, a chuva não abastece. Então entra no nível crítico, e quando entra no nível crítico, as hidrelétricas elas têm que usar agora de energia com combustível para fabricar energia, e aí fica mais caro, e aí vem na conta da população, assim, bandeira vermelha, você vai ser cobrado mais caro, porque tá mais caro lá, porque a água está secando lá na represa. Então entra no nível crítico. Mas eu quero dizer o seguinte: quem tem o rio, quem tem o Espírito Santo, quem crê em Jesus e tem o Espírito Santo é um rio dentro de você que nunca seca. Não há estiagem, não há sol que fará com que esse rio seque dentro de você, se você permanecer com o seu coração crendo em Jesus. Porque Jesus é uma fonte, ele libera uma fonte em nós, dentro de nós. E essa fonte de Cristo liberada dentro de nós não depende das circunstâncias externas. Essa fonte não depende de outras pessoas. Essa fonte dentro de nós não depende de situações ao seu redor. Se isso acontecer, então vai ser isso. Eu preciso que aquilo seja dessa forma para que algo sobrenatural. Não, essa fonte, esses rios de água viva dentro de você, essa fonte inesgotável dentro de você, por você crer em Jesus, e o poder do Espírito Santo agir dentro de você, não depende das circunstâncias externas, nenhuma. Depende só da sua fé, depende do que está dentro de você, depende do seu coração, porque por meio da sua fé é que este rio sobrenatural do Espírito de Deus, trazendo vida, transformação, moverá tudo que está ao seu redor, transformará todas as suas coisas. Tudo que está ao seu redor será transformado por este rio. Queridos, muitas pessoas
Eu não sei se já foi o seu caso, de você passar por essa circunstância assim, de sentir um vazio dentro de você, um vazio no seu interior. E muitas vezes as pessoas, elas procuram preencher esse vazio com coisas. Tem gente que procura preencher esse vazio com pessoas, né? Às vezes, ou as mulheres solteiras, ou os homens solteiros, acham, se eu casar, se eu conhecer o príncipe da minha vida, ou se eu conhecer aquela princesa, e às vezes o desespero para preencher esse vazio dentro do ser humano, dentro de você, faz com que as pessoas façam escolhas erradas, e escolhas erradas são difíceis. Às vezes as pessoas sentem esse vazio e elas estão buscando preencher esse vazio em coisas. Então começam a comprar as coisas, vão para o shopping, compram coisas que não precisam, compram coisas exageradas, tentando ali de uma forma ou de outra preencher aquele vazio que está na emoção, no sentimento, no coração. Mas olha, querido, às vezes tentam adquirir riquezas, e que não seja necessário, é muito bom, mas muitas vezes as pessoas procuram isso para preencher o vazio. E eu quero dizer uma coisa para você: o vazio interior que possa existir dentro de você, que está me ouvindo agora, ele só é preenchido pelo fluir do Espírito Santo. É o Espírito de Deus que pode preencher esse vazio dentro de você. Quando você estiver pleno em Deus, porque o Espírito de Deus está habitando em você, e o Espírito de Deus está preenchendo as lacunas que possa haver ali nas suas emoções, nos seus sentimentos, então que tudo se torna diferente. Não que agora você não possa ter as coisas, você vai adquirir as coisas, mas essas coisas você vai adquirir não porque elas vão te preencher algo, porque você já é pleno. Deus está com você. O rio de água viva já flui dentro de você. Você já está sentindo a presença dele, a glória dele. Então não precisa de algo para preencher, porque Deus é com você. E você vai viver assim, de uma forma sobrenatural. Olha, assim diz o Senhor para você nessa manhã. Escute. Assim diz o Senhor: eu vou transformar a sua vida em uma fonte inesgotável de água viva. Onde havia seca, agora haverá abundância do poder dele, do poder de Deus, do poder do Espírito Santo. Assim diz o Senhor: onde havia um deserto, agora brotará rios de água viva. Você será um canal de vida para outras pessoas. Você será um canal de vida para a sua família. Você será um canal de vida para os seus colegas de trabalho. Você será um canal de vida para todo aquele que cruzar o seu caminho, porque o Espírito do Senhor habita em você. Receba essa palavra nesta manhã. Se você recebe, diga amém, escreva aí amém. Escreva aí: eu recebo essa palavra, pastor. Melhor ainda, você vai dizer assim: o Espírito de Deus habita em mim. Pode escrever isso aí também. O Espírito de Deus habita em mim. Rios de água viva fluirão do seu ventre e você será ali transformado de uma forma sobrenatural. Rios de água viva. Oh, glória a Deus, né? É muito, muito bom isso. Você recebe essa palavra, querido? Porque Deus é poderoso. Rios de água viva fluirá dentro de você de uma forma sobrenatural. Amém? Estou tentando aqui deixar preso esse tema, não sei como é que faz isso, meu Deus do céu. Eu preciso pedir ajuda aos universitários de internet, né? Porque esse pessoal sabe fazer, que é uma beleza. Rios de água viva entrará em você, mudará a sua história, levará você a viver o sobrenatural. O Espírito de Deus habita em você. Nunca se esqueça disso, querido. Você precisa... Mas pastor, será? Como é que eu sei se o Espírito de Deus habita em mim? Crê em Jesus. Ele disse assim: quem crê em mim, como diz as Escrituras. É claro,
Aquele que diz que estar com Cristo deve andar como ele anda. Tá? Esse crer em Jesus é, de fato, viver uma vida espiritual. Não é só dizer assim, eu creio, pastor. E quando alguém olha para você, não vê isso. Quando você vive, quando você crê em Cristo, as pessoas vão olhar para você e vão ver Cristo em você. Pelas suas ações, pelas suas atitudes, pelo seu falar, por quem você é, pela mudança que está acontecendo. Porque se o Espírito de Deus habita em nós, há mudança. A primeira coisa que acontece, a nossa vida muda. Você começa a mudar. Tudo começa a ser diferente para você. Querido, como é bom conhecer a Jesus. Como é bom se derramar em Jesus. Como ele muda a nossa vida, a nossa história, a maneira de pensar. Né? Quem aqui teve a sua vida transformada? Era uma pessoa diferente do que é hoje, depois que conheceu Jesus. Se você é essa pessoa, coloque aí. Conte para mim, né? Sou eu, pastor, eu já fui diferente. Eu era muito diferente, muito diferente. Às vezes eu começo a contar na igreja como eu era, as pessoas falam assim, pastor, eu não consigo acreditar nisso. Mas nem eu, nem eu consigo acreditar nisso. É como Deus faz essa mudança. Olha lá, Cleito, a Josi também, a Andréia, né? É verdade. Eu mudei demais, gente. Demais. Era assim, eu costumo dizer que graças a Deus, a Vilma também, o Antônio aqui, todo mundo colocando. Aí o Costa, né? Costa, meu querido amigo Costa, transformado mesmo, é verdade. E o Anderson, eu também fui muito transformado, muito, porque, assim, é incrível eu pensar como eu era antes, né? Mas depois que Jesus entrou, esse rio entrou, tudo se tornou diferente. Só Ele pode fazer esse milagre acontecer. Só o Senhor pode realmente mudar essa história, né? E imaginar que... Eu costumo dizer o seguinte, se Jesus não tivesse entrado na minha vida, eu nem sei se aqui eu estaria, né? Eu não consigo imaginar qual seria o resultado se Jesus não tivesse entrado e preenchido o vazio dentro de mim, e ter me conduzido no caminho da verdade e do seu propósito. Eu não sei dizer o que seria. Não que hoje a gente não tenha luta, né? Quem aqui não tenha lutas? Quem aqui não tem lutas na vida? Nós temos lutas. Mas, além das lutas, nós temos o Espírito Santo. Nós temos a verdade de Deus. Nós temos o poder de Deus sobre nós. E Ele nos ajudará, dia após dia, a enfrentar todos os desafios. Então, querido, como conselho nessa manhã, busque diariamente a presença do Espírito Santo em oração. O Espírito Santo é uma pessoa sensível. Sim, o Espírito de Deus não invade a nossa vida. Ele precisa ser convidado. O doce Espírito Santo. Por isso que muitas vezes quando eu estou orando, eu falo assim, tu és bem-vindo, Espírito Santo, tu és bem-vindo na minha vida. Às vezes eu estou orando na igreja e falo, tu és bem-vindo aqui na igreja, Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é um cavaleiro, e ele é o cavaleiro de honra, ele é o que merece estar presente, precisa estar presente, né? A ele toda a honra, toda a glória, todo louvor, porque Deus está no trono, Jesus à direita do Pai intercedendo por nós, e a pessoa de Deus nessa terra é o Espírito Santo, que habita em mim, habita em você, né? Então nós precisamos buscar diariamente o Espírito Santo em oração, buscar a ouvir o que o Espírito Santo está dizendo. Às vezes as pessoas estão tão aceleradas na vida, correndo e buscando as coisas e querendo ouvir o que ele quer ouvir, e não querendo ouvir a verdade que precisa ouvir. Tem muita diferença nisso. E porque as pessoas não querem ouvir a verdade, elas ficam buscando, sem ouvir de fato o que o Espírito de Deus está dizendo. Estão me entendendo? Quem está me entendendo, diga amém. E nós temos que buscar diariamente ouvir o Espírito Santo, né? E outro conselho que é, eita Deus, doutora Tatiana, fala a Deus, é uma grande verdade isso. Você sabe por que eu digo isso? Porque às vezes a gente se pega nisso, de repente a gente quer ouvir algo que a gente quer ouvir, não quer ouvir a verdade. E nós precisamos ouvir a verdade, porque a verdade, ela liberta,
A verdade de Deus vai libertar a sua vida, querido. E eu quero também aqui dizer para você o seguinte, te aconselhar a você compartilhar da vida de Deus que está em você, né? Do conhecimento, da esperança que está dentro de você, porque, querido, não há coisa mais maravilhosa desse mundo do que poder compartilhar do amor de Deus, da palavra de Deus, da vida de Deus que há em você, porque Deus habita em você. E se você compartilhar do amor que está em você, você vai alcançar muitas vidas, você vai alcançar muitas famílias, você vai alcançar pessoas ao seu redor. Deus vai lhe usar. Então, não guarde isso só para você. Torne-se um canal de bênção para outras vidas. É interessante quando a gente fala canal de bênção, que as bênçãos que vão chegar na vida das pessoas, elas vão passar por você, porque você é um canal. Então seja um canal de bênção, porque quanto mais você compartilhar do amor de Jesus, quanto mais você falar do amor de Jesus, mais abençoado você também será. Mais abençoado. O Espírito Santo vai fluir em você. Vai ser como aquela visão de Jacó, quando deitou, encostou a cabeça na pedra e viu uma escada, e os anjos subiam e desciam sobre aquela escada. Assim vai ser o mover de Deus sobre a sua vida. Então compartilhe. Querida amiga, eu estou vendo aqui a senhora, a dona Severina, minha conterrânea nordestina, que nos ajuda lá no projeto da igreja. Um beijo no seu coração. Eu falei que eu ia falar da senhora aqui, tá vendo? Deus abençoe muito a sua vida. Querido, compartilhe do amor de Deus, permita que o Espírito Santo venha sobre você, use você, seja uma bênção para outras vidas, em nome de Jesus. Sabe por quê, querido? Porque você não é uma cisterna vazia, você é um rio transbordante. Há rios de água viva fluindo de dentro de você. Então você é um rio transbordante. Você vai transbordar em muitas vidas, em muitas famílias. Abra sua boca, deixa Deus te usar. O Espírito Santo em você, ele vai gerar vida para muitas outras pessoas, e não morte. Ele vai gerar vida. Tem pessoas que estão ao seu redor que podem estar indo para a morte, morrendo, acabando, chegando nos finalmente, mas Deus vai lhe usar poderosamente, haverá vida de Deus em você, entendeu? Permita-se ser usado. Sua vida é resposta de Deus para as pessoas que têm sede, para as pessoas que precisam preencher aquele vazio, e a resposta de Deus é você. Você consegue compreender isso? Você é a resposta de Deus para alguém que está perto de você. Que forte isso, né? E diante disso, qual será a sua decisão? Eis-me aqui, Senhor. Usa-me a mim? Ou vai se esconder e se colocar numa caverna? Qual será a sua decisão nesta manhã? Ser um canal de bênção para as pessoas que estão próximas de você? Porque você é a resposta de Deus para as pessoas que estão aí perto de você. Eu quero propor algo para você. Que nessa semana você observe isso, observe as pessoas que estão ao seu redor. Eu quero propor que você seja um canal de bênção para alguém essa semana. Mas assim, de fato, fale do amor de Jesus. Faça algo prático, faça algo concreto, para que seja uma bênção para essa vida, para essa pessoa que está perto de você. Ore por ela, compartilhe da palavra de Deus. Libere esse rio que está dentro de você, essa unção que está dentro de você. Muitas vezes, sabe o que acontece? A gente sente assim, mas quem sou eu? O que eu posso fazer? O que eu tenho? Não, eu não sei nada. Porque às vezes a gente fica lá ouvindo o pastor pregar. Ah, mas eu não sei nada. Não se sinta assim. Há muita vida de Deus em você. Escute, há muita vida de Deus em você. Abra sua boca e comece a compartilhar. Porque um rio de água viva está fluindo de dentro de você e vai alcançar as pessoas que estão perto de você, que quem sabe estão morrendo, estão indo à morte. E você é o canal de vida para essas pessoas. Então essa semana vamos colocar isso em prática. Amém? Vamos colocar isso em prática e vamos ser um canal de bênção para muitas pessoas que estão ao redor de nós. Posso ouvir um amém? Posso ouvir aqui um aleluia, um glória a Deus? Escreva aí
Em nome de Jesus, se você está entendendo, se está recebendo essa palavra, porque Deus vai lhe usar poderosamente essa semana. Essa semana será uma semana de fluir de águas vivas de dentro de você, um fluir dessa água viva transformadora, desses rios do Espírito Santo que está em você, querido. Eu tenho certeza disso, em nome de Jesus, porque você é uma bênção. Você é uma bênção. Escute, você é uma bênção. Não acredite em nada menos do que isso. Você é uma bênção. O Espírito de Deus habita em você. E você será muito usado nessa terra, em nome de Jesus. Amém? Então, comigo, eu quero que vocês repitam essa oração. Se você pode, não sei onde você está, se você pode repetir audivelmente, faça assim. Se não pode, porque não está num local, porque algumas pessoas estão no ônibus, no trem, outras estão no escritório trabalhando, me ouvindo com fone, enfim, eu não sei onde você está, mas se você pode repetir, repita comigo. Se você não pode, repita isso mentalmente no seu coração e diga assim: Senhor Jesus, repita comigo, diga: Senhor Jesus, nesta manhã eu quero ser cheio do teu Espírito. Isso, Senhor Jesus, nesta manhã eu quero ser cheio do teu Espírito. Faz fluir rios de água viva. Repita comigo: faz fluir rios de água viva do meu interior. Usa-me, Senhor, como um canal de vida para outras pessoas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, querido. Quero orar por você. Já estamos encerrando essa live, né, semanal. Que você seja uma bênção e eu quero neste momento abençoar a sua vida. Se você recebeu essa palavra, compartilhe. Não espere só depois eu terminar e deixe isso no vazio. Se você tem sido abençoado aqui, escute, se você tem sido abençoado aqui com essas palavras semanais, eu quero te encorajar hoje a compartilhar. Vamos multiplicar isso aqui. Quantas vidas, quantas pessoas hoje não precisavam ouvir essa palavra? Quantos? Que essa live seja como um rio que vai fluindo e tomando conta de todo o campo. Mas isso será possível com você, compartilhando, incentivando e levando outras pessoas a ouvir e assistir esta live. Amém? Eu quero orar já abençoando a sua semana. Às vezes as pessoas não podem estar ao vivo aqui, não tem problema não estar ao vivo. Importante que ela veja depois. Então vamos aumentar esse número de pessoas que vão realmente poder ouvir e assistir e receber toda essa palavra. Amém? Quero abençoar você agora. Pai, em nome de Jesus eu oro por essas vidas que estão aqui. Eu quero abençoar a semana dessas pessoas. Que ela seja agora tocada pelo teu poder. Que ela receba paz, que ela receba vida, que ela receba a unção do teu Santo Espírito. Esses rios de água viva, o Espírito do Senhor fluindo no interior de cada um dos teus filhos que aqui estão comigo, Senhor Deus, nesta live, Pai. E todos que aqui estão, recebam este poder. Todos que vão ouvir essa live, recebam este poder. Eu os abençoo. Eu profetizo toda sorte de bênçãos do céu sobre essas vidas. Sejam agora impactados com a glória do Senhor, com o poder do Espírito Santo. Essa semana será uma semana importante para você. Um mover sobrenatural de Deus virá sobre a sua vida. Você será transformado. Você terá alegria nos lábios para contar as grandes obras do Senhor, as grandes coisas que o Senhor fará ao seu respeito. Eu te abençoo para viver o sobrenatural. Eu te abençoo com toda a sorte de bênçãos que o Senhor já liberou nas regiões celestiais. Eu te abençoo
abençoo para viver o fluir do Espírito Santo. Eu te abençoo para que você seja uma bênção na vida de alguém, porque você é resposta de Deus para essa pessoa. Eu te abençoo para ser usado pelo poder do Espírito Santo e para viver o sobrenatural e o milagre que Ele tem preparado para a sua vida. Eu te abençoo em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Queridos, foi muito bom estar com vocês aqui nesta manhã. Deus te abençoe, seja usado. Rios de águas vivas estão fluindo dentro de você. O tema dessa mensagem foi João 7,38, rios de água viva. E essa água viva, o poder do Espírito Santo está dentro de você. Amo vocês, cada um de vocês, vi todos vocês aqui, as pessoas que estão aqui, os que estão escrevendo, eu consigo ver, vejo o teu nome. Feliz por você estar aqui, viu, querido? Deus abençoe muito a vida de vocês. Emerson, querido, Jean, meu amigo, doutora Fran, tantos outros religiosos, tantas pessoas aqui, a dona Severina, querida discípula e amiga que serve lá, tantas pessoas, Andréia, Rodrigo, querido, beijo no coração, amo vocês, até semana que vem. Beijo, fique na paz, Deus abençoe.